Nos dias sombrios descritos no livro dos Juízes, o povo de Israel vivia sob a opressão implacável dos midianitas. Por 7 anos, os inimigos saqueavam as terras de Israel, devastando colheitas e destruindo os recursos que sustentavam o povo. Os israelitas, tomados pelo medo e pela miséria, se escondiam em cavernas e buracos na terra, incapazes de resistir ao poder do inimigo. Foi nesse contexto que Deus escolheu Gideão, um homem comum, para liderar uma libertação extraordinária. Gideão era da tribo de Manassés, considerado o menor de sua casa, e ele próprio se via como alguém sem importância. Ele foi encontrado pelo anjo do Senhor enquanto malhava trigo em um tanque de prensar uvas, um local escondido, pois temia os midianitas. O anjo o saudou com palavras que ecoam na história. "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Confuso e duvidoso, Gideão respondeu questionando por que Israel sofria tanto se Deus realmente estava com eles. Ele lembrou os grandes feitos do passado, como o Êxodo, mas sentia que Deus havia abandonado o povo. O anjo do Senhor, entretanto, não recuou. "Vá com a força que você tem e liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando você?" Mesmo hesitante, Gideão pediu um sinal de confirmação. Ele preparou uma oferta de carne, pão e caldo, que o anjo tocou com sua vara, consumindo-a com fogo. Aterrorizado, Gideão percebeu que havia visto o anjo do Senhor, mas Deus o tranquilizou. "Não tenha medo, você não morrerá." Antes de confrontar os midianitas, Deus ordenou que Gideão destruísse o altar de Baal e o poste sagrado que o povo adorava. Gideão, temendo a reação dos moradores, realizou a tarefa à noite, com a ajuda de 10 servos. Na manhã seguinte, quando o povo descobriu o altar destruído, quiseram matar Gideão. No entanto, seu pai, Joás, interveio, dizendo: "Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda." Daquele dia em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, que significa que Baal contenda. Os midianitas e seus aliados, os amalequitas, formaram um vasto exército e acamparam no vale de Jezreel. Gideão, fortalecido pelo Espírito do Senhor, tocou a trombeta, convocando guerreiros das tribos vizinhas. Cerca de 32.000 homens responderam ao chamado. No entanto, Deus tinha outros planos. Ele disse a Gideão que o número de soldados era grande demais, pois se Israel vencesse com tantos homens, poderia se gloriar e atribuir a vitória à sua própria força. Primeira redução. Gideão anunciou que todos os que estivessem com medo poderiam voltar para casa. Dessa forma, 22.000 homens partiram, restando apenas 10.000. Segunda redução. Deus instruiu Gideão a levar os homens ao rio para um teste final. Aqueles que bebessem água, levando-a à boca com as mãos, foram separados daqueles que se ajoelharam para beber diretamente do rio. Apenas 300 homens foram escolhidos. Agora, com um exército reduzido a 300 homens, Gideão recebeu instruções específicas de Deus. Durante a noite, ele e seu servo Purá espiaram o acampamento inimigo. Lá, ouviram um soldado contar um sonho. Um pão de cevada rolou para dentro do acampamento e derrubou uma tenda. Outro soldado interpretou o sonho como um presságio de derrota, dizendo: "Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou Midian em suas mãos." Esse relato fortaleceu a fé de Gideão. Ele retornou ao seu pequeno exército e os preparou para o ataque. Os 300 homens foram divididos em 3 grupos de 100. Cada homem recebeu uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha. Eles não carregavam espadas ou lanças. Sua única arma era a obediência a Deus. À meia-noite, no momento em que o acampamento inimigo estava mais vulnerável, Gideão deu o sinal. Os homens quebraram os jarros, revelando as tochas, tocaram as trombetas e gritaram: "Pela espada do Senhor e de Gideão." O barulho ensurdecedor e a visão das tochas ao redor do acampamento lançaram o exército inimigo em completo caos. Confusos e aterrorizados, os midianitas começaram a atacar uns aos outros, enquanto muitos fugiram. Gideão e seus homens perseguiram os sobreviventes, capturando e eliminando os líderes inimigos. A vitória foi total.
e Israel foi libertado da opressão midianita. Durante 40 anos, o povo experimentou paz, enquanto Gideão liderava com sabedoria. A história de Gideão é mais do que um relato militar. É uma demonstração do poder de Deus em usar os fracos para confundir os fortes. Gideão, um homem comum, foi transformado em um líder que confiou no Senhor para superar desafios impossíveis. Essa narrativa nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, Deus é capaz de trazer vitória para aqueles que confiam e obedecem à sua vontade. Com apenas 300 homens e uma estratégia divina, Gideão provou que a verdadeira força não está nos números, mas no Deus que luta por nós. E você? Está disposto a confiar em Deus quando tudo parece impossível?